Muito bem. O programa Espírita Vida em Abundância, os vícios e as virtudes, apresentação de Henrique de França, de Brasília, Distrito Federal, com Elielso Tavares nos trabalhos técnicos, aqui através da Web Rádio Estação da Luz. É um programa simplesmente imperdível e que nós queremos convidá-lo para assistir aqui conosco na página Estação da Luz Espírita. A nossa página, como dizemos, não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui o acervo que atende às suas necessidades de estudo, pesquisas e lazer. E aí, nossos sinceros agradecimentos pela sua companhia e vamos ao programa. Programa Espírita, Vida em Abundância, os vícios e as virtudes, apresentação de Henrique de França de Brasília, com Elielso Tavares nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Os outros e a nós mesmos. E evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho mobilitante os minutos ou as horas que, muita vez, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Ni sempacie, exameno la damajoin, quimiei sempravais orgoi, causas al aliunoi, cae al nimen. Cae mi evito tiam stresson, usante en oblica laborato minutoin al horoin, quiuin mi ofte malactente reservas por vana aflicto. Do livro Encontro Marcado, FEB Editora, capítulo 42, Aflição Vazia. Chico Xavier Emmanuel. Até breve, distribuído. Obrigado, meu. Oi, meu. Vamos começar, meu querido. O programa é todo seu. Desculpa aí ter tomado um pouquinho do seu tempo, meu irmão. Mas vamos lá. De forma alguma, meu amigo. Boa noite, meu irmão Tavares. Boa noite a todos da Web Rádio Estação da Luz. Aqui é Henrique França, fundador da ONG Salve a Si. Boa noite a todos que começam a entrar aqui pela nossa live no Instagram da ONG Salve a Si. É um prazer imenso estar com vocês. Mais uma quarta-feira, às 20 horas, para falar um pouquinho sobre o olhar espírita das pessoas com dependência química e também todo esse universo que envolve as vicissitudes, que envolve o sofrimento da pessoa com dependência química, a família, enfim, quais são os ensinamentos do Cristo, o legado que ele nos deixou como aprendizado para lidarmos com a dependência química, com as vicissitudes na vida física, o que acontece com pessoas que, infelizmente, desencarnam pelo uso de álcool e outras drogas, qual é a raiz da dependência química, por que as pessoas se drogam, bebem mais do que deveriam. Logo de cara eu falo, não deveriam beber sequer uma gota, tá? O álcool, ele não foi feito para as pessoas beberem, né? Infelizmente elas consomem. E também, oi Jacimara, seja bem-vinda, Lili, Lely, seja bem-vindas, pessoal que está chegando pela Web Rádio Estação da Luz também. Tudo que envolve esse universo, que é a questão das vicissitudes, e o que o Evangelho do Cristo nos ensina para a gente lidar com as vicissitudes. E também, uma das coisas que mais me perguntam, que mais falam comigo, como se libertar e como lidar com uma pessoa que tem um problema com álcool, com drogas, com alguma vicissitude, uma pessoa que se machuca com um exagero em alguma coisa. Meu irmão Joaben, boa noite, seja bem-vindo. Então, esse programa, Vida em Abundância, está dentro daquela promessa que o Cristo nos trouxe. Eu vim para que tenham vida. Imagina que Jesus, para que você veio na Terra? Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Boa noite, Sinara, seja bem-vinda. Quando o Cristo disse isso, ele passou, então, a traçar o seu roteiro de amor, o seu roteiro de caminhada na Terra, para nos mostrar como ascender ao reino de Deus. Que não é chegar no reino de Deus, mas sim o nosso melhoramento espiritual, a nossa melhor conduta, a nossa evolução moral, reformando o nosso íntimo,
para que a gente chegue lá e lá a gente comece a cuidar das pessoas aqui. Então, o programa Vida e Abundância, eu sempre falo isso no começo, né? Tem o viés de quem usou muitas drogas nessa vida e se libertou, tem o viés de quem se tratou para isso, tem o viés de quem se especializou no cuidado de pessoas com dependência química, tem o viés de quem é professor, de profissionais que cuidam de pessoas com dependência química, tem o viés de voluntário que trabalha com a população em vulnerabilidade extrema nas ruas, tem o viés também de pai, que eu tenho 2 filhos, e tem o viés também de espírita, estudante da doutrina, amoroso demais com o aprendizado dentro da doutrina, porque é ela que me molda uma pessoa melhor, apaixonado pelo Cristo, e o viés também de quem trabalha um pouquinho no centro espírita, no grupo mediúnico, no grupo de desobsessão, servindo também os nossos irmãos desencarnados. Sejam muito bem-vindos quem está chegando agora, tanto pelo portal da Web Rádio Estação da Luz, quanto aqui pelo Instagram da ONG Salve a Si. Fiquem conosco. Vamos lá, pessoal. O programa sempre começa com uma pequena prece. Para quê? Para que o teu anjo da guarda que está aí na tua casa agora, sintonizado ao meu, e com as equipes espirituais que coordenam toda a Web Rádio Estação da Luz, em especial o programa Vida e Abundância, possam estar unidos a nós agora, nos transpassando, nos trazendo as melhores vibrações, as melhores energias, ok, pessoal? Então, eu vou pedir que quem puder, se estiver em casa agora, puder fechar o olho um pouquinho. Se não puder, se estiver no carro, se estiver no trabalho, se estiver no fone, mentalize apenas a doce e meiga imagem do Mestre Jesus a contemplar a nossa face. Cristo amigo, vemos mais uma vez neste programa trazer um pouco mais de Ti a todos que conosco aqui se encontram. Pedindo, Pai, do profundo do nosso coração, que através da nossa gratidão por Ti, continue a abençoar os nossos lares, os nossos familiares e amigos, mas principalmente as pessoas que mais sofrem agora no planeta, seja na situação de vulnerabilidade pelo uso de álcool e drogas, pela situação de vulnerabilidade pela violência doméstica, ou por qualquer outra razão. Que a Tua mão amiga, Senhor, possa agora interceder por todos aqueles que sofrem as vicissitudes, e que eles possam, assim como eu encontrei tantos outros, que o Senhor nos usa como ferramenta hábil do Teu trabalho, em marcha de todos aqueles que tanto precisam, Senhor. Sede conosco, Mestre amado, que assim seja. E aí, Diego, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente mais um programa Vida e Abundância. Hoje o tema escolhido são os vícios e as virtudes. E a gente já começa falando do mal na raiz. Porque são muitas as pessoas que acreditam que dependência... Vamos picotar, né? Vamos dividir, né? Que dependência mesmo é crack, é cocaína, é cachaça. Não. Mas talvez as piores, mas não são as únicas e nem as 3 piores. Existe dependência por eletrônico. Existe uma dependência por eletrônico tão grave que o filho se sente negligenciado pela mãe ou pelo pai, porque o pai e a mãe não respondem mais, eles estão dentro de uma caixinha colorida. E o filho está falando e o pai, aham. Pode ir, meu filho, vai lá. E nem sabe o que o filho está falando. Nem faz ideia do que o filho está falando. E o filho fala, não tenho mais meu pai. Meu pai agora é o telefone. A filha, minha mãe, agora é o telefone. Boa noite, Sueli Furtado, seja bem-vindo a mais um programa Vida e Abundância. Então, existe outra dependência, que é a dependência pelos outros, a carência afetiva. Os últimos programas a gente abordou muito esse tema. Hoje a gente vai falar de uma maneira abrangente sobre tudo isso, falando sobre vícios e virtudes. E eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do conhecimento adquirido ao longo desses anos, cuidando de pessoas com todo tipo de vícios. Já acolhi pessoas com vício em jogos, vício em sexo, vício em compras,
vícios em jogos online, vício em mentir, o mitomaníaco, vício em roubar, o cleptomaníaco, vícios de todas as ordens que vocês possam imaginar. E agora os vícios mais complicados, né? Que são os da nova era, que é os do eletrônico, que é os do telefone. Enquanto eu falo com vocês, tem um computador ligado aqui, tem um notebook com o programa Vida e Abundância e o celular aqui pelo Instagram. Quanto tempo a gente passa no eletrônico, né? E o que são vícios e o que são virtudes? Fica a reflexão. Vício tem sua fonte no egoísmo. O egoísmo é o pai de todos os vícios. O orgulho também contribui, mas o egoísmo é bem pior. E o que são virtudes? São antítese de vícios. As virtudes é exatamente o que está no nosso coração. Está tudo contido numa frase. Nós não somos o que nós temos. Nós somos o que nós espalhamos. Sejam coisas materiais ou sejam simplesmente a nossa alegria, a nossa vida, a nossa sabedoria, dividir conhecimento, dividir energia, emanar vibrações, cuidar do próximo, servir no voluntariado, ajudar a todos. Se está sobrando comida, distribuir, se pode comprar para distribuir, se pode ajudar alguém a arrumar uma moradia, melhor ainda. Pessoal, os vícios são exatamente olhar para dentro a ponto de não querer ajudar nada do lado de fora e assim parar de se ajudar e se destruir. Esses são os grandes, a grande manifestação do egoísmo. O vício é a grande manifestação do egoísmo. Ok, pessoal? Nesse interim, nós temos uma palestra que eu montei já há alguns anos nos Centros Espíritas. Eu vou fazer assim rapidamente, só para poder puxar ela aqui. É uma palestra onde a gente aborda a temática... Agora você vai... Isso. A palestra, a gente aborda a temática da... Pronto. Olha só, pessoal. A Desirê Schaffer passou. Boa noite, senhor Henrique França. Prazer em conhecê-lo. Paz e luz. A senhora também, Desirê. Prazer é todo meu. Sou de Indaial, Santa Catarina. Muito prazer. Querida, Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se tudo que está na Terra foi criado por Deus, a gente tem que experimentar de tudo? Não. Existem coisas que quem vai acessá-la são pessoas que ainda estão numa gradação evolutiva espiritual inferior e que ainda estão presos demais à matéria e precisam acessar tais coisas. Quem está procurando melhorar a sua vida em Cristo não acessa essas coisas, certo? Pelo contrário, tudo que vicia não deve ser acessado por nós. E hoje o conhecimento ele é muito grande para a gente entender isso. Existe uma história dentro das obras de Kardec, principalmente, eu vou lá no Livro dos Espíritos, na questão 984, as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais. Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Se as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais. Não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça, se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Pessoal, vamos pegar exemplos. Pessoas que desde pequeno têm dificuldade de conviver na sociedade. Pessoas que desde pequeno têm dificuldade de viver em ambientes sociais. Pessoas que desde pequeno têm já um direcionamento para o cigarro, para o tabaco.
ainda quando criança, acessar a bebida ainda no início da fase adolescente. Perdão, quem são essas pessoas? Quem são? O ensinamento espírita nos deixa claro, principalmente na questão 984 do Livro dos Espíritos, que é a que eu acabei de ler, que são pessoas que já vêm com a vicissitude de outra vida, e que ela não vai conseguir se libertar dos vícios nessa vida se ela não vai conseguir se libertar do vício desencarnada. Só se liberta dos vícios aqui na Terra. Todo o mal que nós causamos em vidas passadas, todo o mal que nós causamos aos outros e a nós mesmos, só encarnados poderemos realmente zerar a dívida. A gente expia a prova, a gente passa pelas dificuldades aqui na Terra, aí a gente desencarna pelos nossos erros, nós vamos para as zonas umbralinas, nós sofremos o horrível colher da nossa semeadura na zona umbralina, sim, mas lá não vai ser suficiente. Lá nós sofremos muito mais do que aqui na Terra, mas quando nos arrependemos, pedimos ajuda, somos socorridos, partimos a uma colônia espiritual, melhoramos o nosso espírito, passamos por todo um processo de aprendizado para entrar num processo reencarnatório. Esse processo reencarnatório, ele só se dá como definitivo, ele só existe para corrigirmos verdadeiramente as nossas faltas passadas e assim nos libertarmos da dependência química. É assim com todo mundo, pessoal, não tem para onde correr. Boa noite, Esmer, seja bem-vindo. A dependência química é uma doença grave e ela é física, ela é mental, mas ela é também espiritual. A fonte espiritual dela é o egoísmo. A dependência de álcool, a dependência de sexo, de jogo, a dependência das pessoas. Enquanto o ser humano não se descobrir, não aprender a se amar, não aprender a cuidar de si mesmo, e evitar todo tipo de excesso, e evitar aquilo que lhe faz mal, independente do nível, comida gordurosa, uma cervejinha de vez em quando, o que quer que seja, quando a pessoa não parar de causar a si mesma o que nós chamamos de suicídio involuntário, ela estará fadada a ajustar essa dívida, porque as leis universais, as leis de Deus, elas são para todos e ninguém escapa dela. E ela só é corrigida no processo reencarnatório aqui na Terra. Em vários atendimentos que eu já realizei, com mais de 8.000 dependentes químicos na nossa unidade masculina, com várias pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente já acolheu nas ruas, no trabalho voluntário nas ruas, e levamos para o tratamento, na sua grande maioria, o sofrimento ele tem uma causa única. Não querer olhar para si e se conhecer, para buscar em si se bastar, para levar uma vida com plenitude e assim poder pagar todas as suas dívidas que ficou acordado antes do processo encarnatório, porque antes de encarnar a gente combina que vai vir na Terra na condição tal, encarnado numa família assim, porque ali são as pessoas, nós encarnamos com os nossos inimigos de vidas anteriores. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser irmã, pode ser filho, pode ser filha, sim. Os laços sanguíneos são para isso. E todo o Pentateuco kardeciano fala várias vezes sobre isso, que a família do laço sanguíneo são os nossos inimigos, ou são pessoas que nos odiavam, ou que nós odiávamos, ou que nos fizeram mal, ou que nós fizemos mal. Questão 983. Querido, quem está fazendo essa pergunta é o Vinícius de Alcântara. Vinícius, eu não estou com o Livro dos Espíritos abertos. Eu estou com uma palestra que eu montei, né? Mas eu tenho o Livro dos Espíritos bem aqui. Eu posso pegar agora, querido. Eu pego ele agora. Nick, qual é a pergunta aí que eu tenho aqui? Aí eu coloco na tela. Diga aí qual é a pergunta. 983, no tocante à resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Um momentinho que eu vou colocar.
Só. Tá bom, querido. Eu vou tentar contribuir, tá, Vinícius? Espero que eu consiga ser feliz. Enquanto isso, a gente dá um pulinho agora na questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa inferir de que gênero foi a existência anterior. A resposta dos espíritos: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade. O próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe o gênero de existências que acredita ser o mais próprio a lhe fornecer os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe quando desencarnado as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não fazer certas coisas, procedendo à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que em certas circunstâncias lhe podem mesmo ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores lhe a fazem, espontaneamente, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Essa pergunta é enorme, mas ela é muito, muito rica. E olha só, as existências futuras, essa em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que depende do modo por que o espírito se sairá na existência atual e das escolhas que ulteriormente faça. Pessoal, a gente não encarna lembrando a vida anterior que nós tivemos, senão a gente vai rapidamente utilizar daquilo como facilitador do entendimento do que a gente tem que fazer. A gente vem para a Terra sem lembrar da vida anterior, justamente para que a gente tenha o total livre-arbítrio de começar de novo e de modificar exatamente o que é mais difícil de modificar. A nossa conduta, o nosso caráter, para sermos pessoas melhores, menos viciosas, menos orgulhosas, menos egoístas, menos pretensiosas, menos materialistas, servindo a tudo e a todos, fazendo o bem sem olhar a quem, porque isso é o que reflete diretamente em nós. Quem faz o bem sem olhar a quem não está preocupado se isso vai fazer bem para ele. Faz porque o espírito está evoluindo. E quando começa a fazer, não quer parar. Aí para de viver o seu mundo egoístico para poder ajudar o outro. No nosso trabalho voluntário nas ruas, antes da gente poder ler a pergunta do Vinícius e tentar responder, no nosso trabalho na rua, muitos são os voluntários que chegam e se apegam ao trabalho e se desenrolam muito bem e que depois me chamam para conversar e falam: pois é, Henrique, eu estava com depressão em casa, comendo muito, tomando muito remédio, eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha tentado vários médicos, psiquiatras e outros, e nada me ajudou a me libertar do vício. E agora eu estou aqui ajudando o meu próximo, cara, eu não consigo nem pensar em comer aquele tanto de doce depois da meia-noite, fumar cigarro, beber cerveja o fim de semana inteiro. Oi, Jamile, oi, Alex, sejam bem-vindos, boa noite. Então, o trabalho voluntário, ele tem essa capacidade da pessoa começar a ajudar o próximo e parar de se maltratar, pelo menos.
e a partir daí começar a fazer bem a si mesmo, certo? Cadê a pergunta do nosso irmão? Você quer ler para nós aí, Tavares? Obrigado, Alex. Você também. Que Deus te abençoe muito. Oi, Ayrton. Boa noite, querido. Seja bem-vindo ao programa Vida e Abundância. Boa noite, Jamile, querida. Qual a mais meritória de todas as virtudes? É essa a pergunta? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Para aí, não muda não. Volta ali no anterior. Vinícius, obrigado, meu irmão. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. É quando a gente para de querer fazer as coisas para nós, maratonar na Netflix, maratonar na Amazon Prime, ficar no Facebook, no Instagram, botar um botox, colocar silicone, pintei a unha antes de vermelho, mas não tem nada que fazer, eu vou lá pintar de azul. E por aí vai. Oi, Siciliano, Ale, sejam bem-vindos, boa noite. Então, assim, quando a gente sacrifica o nosso interesse pessoal. Por exemplo, teve um voluntário que queria fazer uma viagem. E ele, não, cara, eu prefiro investir em ajudar a Salve-se. Teve um voluntário que falou, cara, eu ia fazer uma festona de arromba no meu aniversário. Criei uma vaquinha.com para juntar cesta básica para vocês. Cara, eu tenho uma tia que, pelo menos, ela vai me dar um presente de R$5.000. Vou ficar de olho se ela vai gastar o mesmo com cesta básica para vocês. Se não gastar, eu vou brigar com ela. Sacrifica o interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Está fazendo bem porque isso lhe compraz. E a virtude mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Se a caridade é a mãe da fé e da esperança, se a caridade é a mãe de tudo, se fora da caridade não há salvação, se a caridade é o que nos transforma, reforma o nosso íntimo e nos faz evoluir moralmente para sermos pessoas livres de tudo que é carne e sermos seres plenos em espiritualidade, se a caridade é o caminho da salvação, tão bem falada por Cristo Jesus, a mais desinteressada caridade é a virtude mais meritória. Vinícius, obrigado, meu irmão. É exatamente a antítese daquilo tudo que a pessoa quer fazer só por ela. A pessoa que quer fazer só por ela, daqui a pouco ela deixa de fazer um monte de coisa saudável e vai se drogar, vai encher a cara. Por quê? Porque ela não suporta ser quem ela se tornou. Aí ela precisa de uma substância, ela precisa de uma perca de foco para poder fazer o quê? Se anestesiar de si mesma. É o egoísmo gritante. O ego te joga lá em cima, mas você fica lá sozinho, se sentindo por baixo. Começo você se sente bem, depois é por baixo. Na experimentação de álcool, na experimentação de drogas, seja lícitas ou ilícitas, é a mesma coisa. Experimentou, gostou, apaixonou, se tornou viciado, dependente. Aí você passa a ser obsediado pelos irmãozinhos na erraticidade, principalmente aqueles que desencarnaram pelo uso e que não querem seguir na luz, não querem evoluir e que podem, pelo livre-arbítrio, mesmo desencarnado, ficar na erraticidade vagando na Terra, e eles se acoplam àqueles que estão consumindo. Luiz Sérgio de Carvalho, nas suas obras, O Mundo que eu Encontrei, ele fala que para cada espírito encarnado bebendo ou usando drogas, existe no mínimo 7 espíritos desencarnados, que desencarnaram pelo uso, vampirizando na erraticidade aquela pessoa. Vários amigos espíritas com mediunidade eclodida, bem ativa, que tem vidência, já relataram. Eu posso relatar também pela minha própria mediunidade, situações que eu já vi em bares, em festas, situações que eu já vi de pessoas
que bebem socialmente, que são trabalhadores, são pais de família, mas que eles estão ali no bar e eles estão sendo extremamente vampirizados. Muitos perdem o controle, tratam as pessoas com ignorância ou com violência, tomam um veículo sob efeito de álcool, cometem crimes, acidentes até com vidas realmente acidentes graves, e não se deram conta que não estavam sozinhos, que a culpa não é do espírito obsessor, tá, gente? Mas baixar o padrão vibratório para que eles se acoplem é sempre do espírito encarnado a responsabilidade disso ter acontecido. Mas eles contribuem para que muita coisa aconteça de ruim. E o inverso de tudo isso é a caridade. É servir ao próximo, é ser útil, é fazer o bem sem esperar nada em retorno. E esses são os que mais recebem em retorno. Joana de Ângeles, através de Valdo, nos coloca uma coisa muito, muito linda. Quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar as suas. Você está fazendo bem para o próximo, o mal não volta para você. Exatamente, Jamílio, livre-arbítrio. Pessoal, temos mais perguntas no ar? Já chegamos à metade. Vícios e virtudes são tão diferentes porque a mais das vezes confundimos alhos com bugalhos. Jeremias Barreto, do centro de São Paulo. Jeremias, meu irmão, são completamente diferentes. Na verdade, são antíteses, né? São inversos um do outro. Mas, por muitas vezes, o ser humano confunde as coisas. Aí eu posso te dar alguns exemplos de pessoas que entram em contato com a nossa entidade filantrópica para fazer uma doação, pede para que vá recolher bens na sua residência. Chegam lá, são roupas íntimas rasgadas, camisas rasgadas, pelo uso, pelo tempo. Gente, quem está doando roupa íntima usada não sabe o que é caridade. Quem está doando roupa rasgada não sabe o que é caridade. Está confundindo as coisas. Está querendo se livrar de coisas velhas na sua casa e acha que ainda vai fazer o bem. Não está fazendo o bem. Outro tipo de doação. Uma vez uma pessoa entrou em contato, olha, eu quero doar para você 10 mil reais em comida. Só que eu preciso da nota fiscal da compra da comida e eu preciso que vocês façam um vídeo da comida lá dentro da instituição para que todos vejam. Ele está certo? Esse doador? Ele está errado? Olha a pergunta que eu estou fazendo para vocês que estão nos assistindo. Eu vou deixar um pouquinho para vocês responderem. Enquanto isso, eu conto como foi. Nós fomos ao mercado, compramos no CNPJ da instituição. Seja bem-vindo, Djalma. Colocamos no veículo, fotografamos os carrinhos, fotografamos a nota fiscal, escaneamos ela em PDF, colocamos no veículo da entidade, fotografamos, levamos para a fazenda, colocamos sobre a mesa do refeitório, área de alimentação Chico Xavier, colocamos em cima das mesas. Tem esse nome para que Chico não deixe faltar comida na casa, né? E botamos todos os acolhidos, na época tinham só 120 homens internados lá, na unidade masculina, e fotografamos e fizemos um vídeo agradecendo os doadores e tudo certo. O doador, ele está certo? Ele está errado de pedir tudo isso? Ele está certo e ele está errado. Errado porque o mundo se tornou um mundo tão cego que existem pessoas que pedem doação, mas na verdade estão surrupiando o bem doado. Então, os doadores, hoje em dia, para não serem enganados, pedem tudo isso. Mas aquele que vive pela lei da caridade e do amor, e que entende as máximas do Cristo, que procurou estudar, independente da religião cristã que frequente, ele entende que quando o gesto dele foi feito, ele não precisa se preocupar. Quando ele faz a caridade, ele não precisa esperar um retorno, um vídeo, nada disso. E ainda tem um segundo assunto que cabe dentro disso tudo, pessoal. Olha só. Está errado em divulgar a caridade feita?
está errado em colocar vídeo na rede social, está errado de... Quando Cristo disse que tua mão direita faz, esconda da esquerda, então é errado divulgar? Não, não é errado. É errado você falar assim, olha como eu sou perfeito, como eu sou legal, como eu sou bonito, eu doei esse mouse lá para aquele cara que não tinha computador. Isso é errado. Mas quando você divulga as boas obras, quando você põe na rede social que você fez uma vaquinha, que você juntou amigos, que você criou um movimento para poder ajudar determinada ação social, família carente, entidade, instituição, o que quer que seja, você está mostrando para o planeta boas práticas de amor e caridade, e assim que o exemplo fique, porque é o exemplo que arrasta, os exemplos é que mudam. Então não tem nada de errado em fazer isso, tá, pessoal? É muito importante a gente entender isso, tá? Que o bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer parte. Então façam o bem, divulguem. Mas olha, lembra do principal, em tudo que nós fazemos. Oi, Dinha, seja bem-vinda. Giza, seja bem-vinda. Eu acho que é uma das coisas mais cruciais que nós devemos entender nessa vida. Qual a nossa intenção? Legal, Desirê. A caridade deve ser anônima, a meu ver. Assim, vamos analisar por um viés mais profundo. Se você está indo ajudar uma família carente e você entrega a cesta básica para a mãe com os filhos e fotografa o rosto dela, fotografa as crianças, você está expondo a situação de vulnerabilidade daquela família, e isso realmente não é positivo. Mas se você fotografa à distância, sem que apareçam os rostos, e mostra, você está divulgando bem. E é diferente. Eu, particularmente, eu gosto de fazer dos dois jeitos. Eu gosto de fazer a minha caridade anônima, quietinho, eu e o Cristo, e os trabalhos sociais que eu realizo, a questão de ter aberto a ONG, de ter tratado milhares de dependentes químicos gratuitamente, de tratar mulheres com dependência química, mulheres grávidas, gestantes, enfim, mães com bebês nutrizes, transexuais, e cuidar da população de rua. Esse é o trabalho que eu faço e que eu divulgo. Para quê? Para chamar mais doadores, para que as pessoas conheçam e para que o bem seja propagado. Mas eu tenho a minha caridade que eu faço sem que ninguém veja. E que se eu falar aqui, deixa de ser, então eu não falo. Que é exatamente o que está contido nas máximas do Cristo. O que a mão direita faz, esconde da esquerda e vice-versa. Tá bom, querida? Muito respeito a você e a maneira como você faz sua caridade. Agora eu quero falar para vocês da intenção, pessoal. Qual é a tua intenção em tudo que você faz? Você trabalha para ganhar dinheiro? Tudo bem. Para ter uma vida melhor, para oferecer uma escola melhor aos teus, uma alimentação mais sadia aos seus filhos, um cuidado melhor a quem você ama? Tem alguma coisa de errado nisso? Não. E você faz isso com amor e com afinco, você se dedica plenamente, e você faz isso sem atropelar, sem passar por cima de ninguém? Que lindo, que ótimo. E quando você faz isso, o trabalho que você gosta, você põe o teu coração e trata todo mundo com amor e com respeito, e você quer que todo mundo seja feliz, e que você não olha para quem faz o mesmo como um competidor, mas uma pessoa que pode te ensinar como fazer melhor e vice-versa? Qual é a sua intenção por trás daquilo que você faz na sua carreira profissional? Qual é a sua intenção daquilo que você faz dentro da sua família? Você tem um filho que é predileto seu só porque o outro não faz aquilo que você quer, na hora que você quer e da maneira que você quer? Aí você tem um predileto e você deixa eles notarem isso? E a sua intenção é essa, fazer com que aquele note que você dá preferência ao outro? Se você não faz isso e, pelo contrário, você procura amar e ser... Boa noite, Cadiana, tudo bem? Se você procura amar e ser imparcial e fazer por todos igual, e por aquele que tem mais dificuldade, você entender que é um espírito que tem uma gradação evolutiva um pouco mais inferior,
do que o outro, e por isso, em vez de você pegar e marginalizá-lo, e colocar um rótulo nele, colocá-lo numa condição onde ele se sinta desfavorecido e negligenciado e cresça com trauma, e assim incorra no risco, inclusive, de usar drogas, porque é assim que se forma uma criança ou um adolescente dependente químico. Se você olha com muito amor e com muita caridade por essa criança e tem paciência com ela, de lidar com ela, é a sua intenção que é boa. E pela intenção boa seremos premiados por Deus. Por intenção boa, que a lei que rege tudo no universo nos leva mais para perto de Deus. E quanto mais o bem nós fazemos, mais o bem se aproxima de nós. É a intenção, pessoal. Se os seus olhos são bons, todo o teu ser é bom. Nós somos o sal da terra. O que Cristo quis dizer isso no Sermão do Monte? Muitas coisas. Uma das coisas é que o sal com o mel cura qualquer ferida. Então nós podemos sermos doces com as pessoas e curá-las das suas enfermidades, das suas dores. Madre Teresa de Calcutá: não permita que ninguém que chegue ao seu lado saia pior do que chegou. Nós somos o sal da terra, somos nós que temperamos a comida, somos nós que temperamos as relações dentro dos nossos lares com aqueles que nos amam e que nós amamos. Nós temos que ser o tempero na vida das pessoas que estão à nossa volta, e nunca a amargura. A força do ser está em ser sempre melhor aos outros e fazer sempre o bem aos outros. E se não conseguir, simplesmente, se você não conseguir ser agradável, silencie. Não seja desagradável em palavras, em gestos e ações. Tenha muito cuidado com as suas intenções, porque a sua intenção pode ser viciosa ou pode ser virtuosa. Uma pode ser embasada pelo seu ego adoecido, pela sua criança ferida, pelo mal que ainda habita em ti, as tuas sombras que você não abraçou para poder transmutar elas em luz. E as suas intenções, elas podem ser grandiosas através da simplicidade de agir no bem, de agir como Cristo agiu conosco, quando ele disse: eu vim para que tenham vida, vida é abundância. Eu não vim para derrubar as leis, mas sim para melhorá-las. O Cristo, ele nos deixou um ensinamento riquíssimo, que não é através da rebeldia e da revolta. Todo mundo esperava que ele iria montar um exército, que o Filho de Deus na terra que viria, proclamado nas profetizações dos profetas, viria para formar um exército e vencer os romanos. Não, não. Ele veio da arma mais poderosa que existe, as intenções no amor, as intenções na caridade, as intenções no bem. E o que ele fez com isso? Ele propagou o Evangelho. O Evangelho é a boa nova em todo o planeta. Com muito amor, com muita caridade, ele deu a sua vida por nós da maneira mais pesada que poderia ter sido, sob muita tortura e humilhação, perante a sua própria mãe. A brutalidade, a crueldade que ele sofreu, sem devolver uma palavra violenta ou agressiva, nada, ele ainda devolveu com amor. As intenções do Cristo têm que ser o espelho para as nossas intenções, que quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim, ele quis dizer o quê? Claramente, que as suas intenções sejam iguais a mim, às minhas, para que a gente possa, de mãos dadas, ir para a casa do papai. Viver com Deus, ascender às altas esferas da espiritualidade maior e de lá ajudar aqueles que estão aqui a vir no mesmo caminho. A gente está na Terra só para isso. A gente não está na Terra para acumular dinheiro, riqueza, ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores viagens, comer do bom e do melhor. Isso faz parte, todo mundo pode buscar isso, mas se o foco for esse, vai se perder. Porque se a tua intenção for essa, você vai pagar o preço mais caro, você vai ter que desencarnar, sofrer.
e vir numa nova encarnação de maneira a ajustar a anterior, que você, em vez de acumular riquezas, você deveria distribuir as riquezas. A maior riqueza que está em espalhar e não em juntar. É só a gente olhar para a vida de Chico. Como é que Chico viveu? Devia ter quantas mudas de roupa no armário dele? Sem nenhum carro na garagem. Toda a literatura que ele psicografou em nosso favor, em favor da humanidade, todo o recurso foi distribuído para a caridade, ele não ficou com nada. Ele distribuiu tudo. E enquanto ele ainda podia ser amor, enquanto ele foi o tempo todo. E o quanto que nós estamos perto desse exemplo? Não posso falar por você que está aqui agora, mas eu posso falar só por mim. Muito distante. Mas eu já sei que existem modelos ali. E eu sei que se eu estudar essa doutrina aqui, eu sei que se eu me capacitar e ajudar o próximo, que eu dar os meus melhores talentos, as minhas melhores intenções, dedicar aquele momento que eu dedicaria a mim, a levar algum conforto, a produzir alguma qualidade de vida na vida de alguém, se eu me dedicar a isso, com certeza, sem esperar nada em troca. Aí está o mister. Sem esperar nada em troca, o melhor retornará para mim. E é muito importante a gente colocar isso em tudo que nós fazemos e vivemos em nossas vidas. Fazer o bem, ajudar o próximo, dedicar horas do nosso dia em prol daqueles que estão precisando de ajuda, não importa a maneira como a gente faça isso, sem dúvida, transforma os nossos corações. O Vinícius está aí ainda? Quero te agradecer de novo, Vinícius. Estou passando aqui o meu Bem-aventurados espíritos, os tormentos voluntários, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem distante ainda, né, Jamile? Mas a gente já sabe que tem que chegar lá. Antes a gente estava que nem cego no tiroteio, de olhos vendados, sem saber onde chegar. Agora a gente já tem um norte, né? A gente já sabe para onde ir. Então vamos calçar o tênis, vamos calçar a sandália da humildade e vamos buscar. O item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes. É um tira-gosto para o banquete no céu procurar os gozos da alma aqui na terra, ou seja, a prática da caridade. Que estes gozos são um prelibar para os gozos celestes, estes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que estás nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Haverá tormentos maiores do que aqueles que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. A mistura de febre com excitação, né? O que não tem e os outros possuem lhes causam insônias, dão-lhes vertigem, os êxitos de seus rivais
Toda emulação para ele se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhe envenena a vida? Não, é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja e que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma. Em meio das tempestades da vida, o invejoso, o ciumento, o ambicioso, o ganancioso, o cego pelos bens materiais que atropelam vidas, que se desfazem. Olha só um exemplo bem perturbador. A indústria mundial da cannabis, que modifica a planta geneticamente para ela ter uma concentração de tetraidrocannabinol, para ela ter um THC mais potente, ou seja, para que deixe as pessoas mais entorpecidas pela substância, e assim elas queiram mais daquela ali, porque aquela deixa mais doidão. Essas pessoas estão destruindo a vida dos jovens, estão lucrando a detrimento das crianças, dos seus próprios filhos. Não tem dó de ninguém, quer encher o bolso, quer viciar todo mundo. E ainda utilizam o pretexto malicioso de que é dói ouvir isso, medicinal, de que é remédio. Distorcem tanta realidade para lucrar indevidamente que transformam um veneno para a alma e para o corpo em remédio. O marketing deles é pagar cientistas para criar estudos que dizem que cannabis é medicinal. Sendo que uma única molécula extraída de mais de 400 toxinas que tem nessa planta, uma molécula que é o CBD, pode ser utilizada para cuidar de alguns casos de epilepsia, o canabidiol. Olha o absurdo. Se é assim para poder vender maconha legalizada no mundo inteiro e viciar todos os jovens, aumentar a oferta para que se aumente a demanda e crie uma fábrica de esquizofrênicos e que muitos desencarnem prematuramente, destruindo famílias pela ambição cega do dinheiro, é isso que está no nosso planeta agora. E que venha a regeneração o quanto antes. Porque é muito triste ver o que eu vejo todos os dias. Famílias em desespero, adolescentes, fase pré-adulta, já com esquizofrenia refratária porque experimentou cannabis. E a espiritualidade amiga que tanto trabalha pela proteção para que a gente possa evoluir satisfatoriamente nesse plano e cumprir a nossa missão reencarnatória, pena, luta, com muita impotência, logram pouquíssimo êxito ao ajudar os nossos jovens a se entenderem. Pelo menos eu faço um pouquinho da minha parte para mudar isso. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Pessoal, a gente vai encerrando o programa agora, a gente ainda tem mais 5 minutinhos. Antes eu queria fazer a prece de encerramento, eu queria saber de vocês se alguém tem alguma pergunta. Ou quer comentar alguma coisa? Severina Carneiro, nossa, boa noite, João Pessoa, Paraíba, boa noite, João Pessoa. Nossa, é isso mesmo, fico pasma. É tão bom quando a gente pode ver a realidade e a partir dela criar, internalizar e criar um estado de consciência novo.
Por gentileza, você falou em algo aí muito interessante que eu queria que você comentasse e quero até lhe dar mais um tempo de programa. Que existe no planeta Terra, de uma forma geral, uma onda muito grande, e aí a gente fica muito sensibilizado, porque a maioria são pais de família que veem os seus filhos melhorarem, eu não sei, pelo menos são relatos, que com o uso da cannabis, em doses homeopáticas, aquelas crises, as crianças diminuem. E como você falou aí, tocou numa leve muito forte, legalizar o uso da maconha como se ela fosse de uso medicinal. Pela sua experiência de muito tempo usando a cannabis e outras drogas, e também pela sua experiência com a ONG Salve a Si, o que é que você, enquanto homem, não quero nem a sua opinião como espírita, para não levantar alguma lebre, mas como homem que viveu e vivenciou e vive a possibilidade de arrancar essas pessoas desse mau caminho, o que é que você acha disso, meu querido? Bacana, Tavares. Gratidão, irmão. Sua pergunta é muito pertinente. Então, olha só, pessoal. Eu fiz o uso de todas as drogas por 23 anos da minha vida. E nessa vivência de consumo de substâncias, eu experimentei todas, me viciei em quase todas, mas a que eu mais dei preferência foi a cannabis e a cocaína. E a maconha, ela tem várias ramificações terríveis, que é de preocupação muito grande a nível cerebral, a nível familiar, a nível social. Vou dar alguns exemplos para vocês. Todo mundo julga como uma plantinha inofensiva, que é melhor fumar maconha do que ser alcoólatra. Que a maconha, ela não legalizam porque ela não gera imposto. E que a maioria das pessoas que estão presas são jovens negros de periferia por tráfico de maconha. Se maconha fosse legalizada, não teria esse problema. Que é só uma plantinha que não faz mal. E que ela cura, porque ela é medicinal, então ela cura crianças com epilepsia e outras doenças que nenhum remédio resolveu. Então, eu desmistifico tudo isso de maneira técnica, trazendo a ciência para explicar. Olha só, existem alguns casos onde essa molécula, o CBD, reduz drasticamente, mas não completamente, crises epiléticas em crianças. Mas existem medicações que esses pais não deram para as crianças, que reduzem tanto quanto ou até mais, podendo chegar a 0 crises epiléticas. Só que esses pais, eles têm uma mente mais aberta para a maconha. Ou seja, ou eles fumaram ou eles fumam. E existe um movimento perigosíssimo que começou nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu estive lá com 16, 17 anos na Califórnia e eu queria fumar maconha em Santa Monica Boulevard, em Los Angeles. E para eu poder fumar maconha e não ir preso, bastasse que eu pagasse $100 para um médico fazer uma carteirinha dizendo que eu tinha um câncer e que por isso eu precisava da maconha, porque ela era medicinal, para aliviar as dores do câncer. Olha a malandragem. Gente, eu estou com 46 anos. Isso tem 30 anos. Tem cerca de 30 anos atrás. Esses pais que têm uma mente mais aberta para a maconha e que querem dar o óleo de CBD para os seus filhos, eles entraram na justiça pedindo o direito de plantar em casa. E a justiça, sem entender direito, acreditou que
Se através dessa planta eles vão extrair um óleo e vão dar para os seus filhos vão melhorar, por que não? Não estão fazendo isso para traficar. Se forem pego vendendo, aí é tráfico. Mas se é para o consumo do filho, tudo bem. Agora me diz uma coisa. Como é que eles extraíam o óleo do CBD separando outras moléculas, principalmente o THC? Não conseguiam, não conseguem. Quem tem autorização na lei para fazer isso, principalmente aqui no Brasil, não conseguem separar um do outro. Estão dando tetrahidrocannabinol para o seu filho junto com o canabinoide, junto com o CBD. E o que acontece? Estudos científicos comprovados revelam que crianças e adolescentes com idade entre 15 e 25 anos têm 70% mais predestinação a terem esquizofrenia refratária ou surto psicótico pelo uso casual ou experimental ou repetitivo dessa substância. Aí eu dou um exemplo para vocês. Quem tem problema de pressão alta, Tavares, todos os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz e quem está aqui com a gente pelo Instagram da Salve Assi. Boa noite, meu irmão Barba. Tamo junto, querido. Quem tem problema de pressão e descobriu que através do veneno da jararaca se faz um remédio para pressão e não querem comprar da indústria farmacológica, preferem fabricar na casa deles. Estão criando jararaca no aquário, dentro de casa, para extrair o veneno, para dar o remédio para o seu filho? Não. Estão comprando pronto. Agora, vocês que estão nos assistindo, vocês sabiam que já conseguem criar de forma sintética o CBD sem nenhum THC, de forma sintética em laboratório? Não precisa plantar maconha em casa sob o pretexto de dar para um filho ou para alguém que tem epilepsia ou alguma doença que requer tal substância medicinal? Ninguém vai criar jararaca em casa para extrair a molécula do veneno que cura, que reduz a pressão arterial. Não, vai na farmácia e compra. Então, quem está plantando em casa com autorização judicial é para fumar também. Podem ter certeza, infelizmente. É um jeito de driblar a lei. E, pessoal, se maconha fosse realmente medicinal, não ia ter nenhuma sanção de nenhum governo há muito tempo já. Mas não é. Henrique, você comentou também. Olá, Roberta, seja bem-vinda. E você comentou, Ronaldo, seja bem-vindo. E você comentou também que o pessoal alega que tem que legalizar a maconha porque vai reduzir a população carcerária, que na sua maioria são jovens negros de periferia. Sim, a população carcerária, sua maioria são jovens negros de periferia que se envolveram no tráfico de drogas, principalmente a maconha. Então, se legalizar a maconha, eles vão parar de ir presos? A maconha legalizada no estado do Colorado, que foi o primeiro na América do Norte a legalizar, tinha, no início, um imposto governamental de 36%. Vieram com essa falácia que reduziria a população carcerária, que é de maioria de jovens negros de periferia. O que aconteceu? Os locais que tinham autorização do governo para poder plantar e comercializar maconha, que pagavam esse imposto de 36%, eles vendiam, seguem vendendo. Mas a maioria das maconhas apreendidas, quer dizer, o tráfico aumentou em 40%. Por quê? Porque quem quer comprar maconha não quer pagar 36% de imposto para o governo, prefere comprar do traficante. E com isso, depois que legalizou, as pessoas falaram, não, agora eu vou largar de ser bandido, vou assinar minha carteira e vou trabalhar honestamente, porque legalizou a maconha. Não. Aumentou o tráfico da maconha, aumentou o tráfico da heroína, aumentou o tráfico da cocaína.
triplicou o consumo de álcool, ainda aumentou o estupro de vulnerável por conta da legalização da maconha. Mas a maconha é uma planta que não deixa ninguém nervoso. Gente, aumentou a oferta dela, as pessoas vão consumir mais, vão ficar mais sem controle e vão buscar outras substâncias. É uma escada para baixo. Psicologicamente, a maconha leva a outras drogas. Fisiologicamente, não. Fisiologicamente, o álcool leva a outras drogas, mas psicologicamente, a maconha leva. Por quê? Porque chega uma hora que ela não libera tanta dopamina e a pessoa fica muito embotada, fica... que a gente pode chamar até de demência canabinoide, né? Queima tanto o neurônio que a pessoa vai ficando, né, com déficit de atenção, com a memória a curto, médio e longo prazo bem comprometido, não consegue raciocinar direito, cria um estado de dependência, onde para acordar precisa fumar um, para abrir o apetite outro, para trabalhar precisa ir fumando, não rende nada no serviço, sai de lá para comer, para abrir o apetite precisa fumar, né? E as pessoas que fumam não veem que estão ficando com esse déficit de atenção. Por quê? Porque elas estão entorpecidas, né? Então, no Colorado aconteceu tudo isso, o xerife local teve que pedir autorização para poder fazer exame toxicológico daqueles automáticos, aqueles mais... Oi, Rose, boa noite, Star Kardec Rio, boa noite. Então, os testes instantâneos para consumo de substâncias eram realizados com pessoas que estavam envolvidas em acidente veicular grave, né? E foram vistos que 80% dessas pessoas tinham consumido maconha. A maconha tira a atenção de quem está dirigindo. Mas o caso que mais me espantou, inclusive eu montei um PPT, uma apresentação do PowerPoint para fazer prevenção primária e secundária com crianças e adolescentes, é uma foto de um Chrysler Family, que é um carro grande para 7 pessoas da família, com vidro fumê, uma mãe de classe média, presa na Blitz, vindo do México, entrando na Califórnia, com 400 quilos de maconha no banco de trás, ao lado do bebê conforto, onde estava seu bebezinho de 5 meses. Quando foi questionada por que ela estava fazendo aquilo, ela falou, cara, depois que legalizou, que botou imposto na maconha, é muito mais lucrativo vender maconha traficada. E é assim que eu sobrevivia, até que vocês me prenderam, agora eu vou presa. Ela perdeu o filho dela foi para abrigo, para depois ir para adoção, e ela foi presa, pegou 14 anos de prisão, porque a justiça lá prende mesmo. E com isso, fica para nós o exemplo aqui, em 2013, uma consulta legal da Câmara dos Deputados Federais no nosso país, perguntou para a população o que eles achavam da legalização da maconha, a maioria a favor, e falaram que o imposto seria de cerca de 45%. O traficante vai descer da favela para assinar carteira e pedir emprego depois que legalizar a maconha, ou ele vai ver isso como um grande negócio, onde ele vai vender muito mais do que ele vendia, por um preço muito mais alto, correndo muito mais risco, né, do mesmo jeito, né, mas que seria mais oportuno financeiramente, porque a maconha taxada pelo governo abriria para ele uma visão de mercado muito maior. Então, assim, pessoal, tudo que vicia é muito lucrativo. Veja as medicações, os remédios mais caros são para doenças mais graves. Quanto mais grave a doença, quanto menos gente tem condição de contrair aquela doença, mais caro é o remédio. Por quê? Porque vai ser 1 ou 2 pessoas reclamando o preço. Agora, se é uma doença que acomete várias pessoas da população, eles são obrigados a vender mais baratinho. Aí está lá, o Canadá legalizou, vários estados americanos legalizaram, Inglaterra está legalizando, tudo ao detrimento dos nossos jovens. E no Brasil, que tem uma cultura de consumo muito arcaica, muito destrutiva. Boa noite, Felipe. Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo entre nós. Se no Brasil legalizar a maconha,
vai aumentar o consumo entre crianças que jamais experimentariam essa droga porque elas não viriam nas ruas como elas passarão a ver se legalizar. Tudo aquilo que parece ser normal desperta a curiosidade no jovem e ele vai experimentar. É um assunto muito sério, é muito grave, e a melhor maneira da gente manter os nossos jovens distantes de qualquer substância, pessoal, é a prevenção. E a melhor maneira de prevenção está no diálogo, na evangelização, independente da religião que pratica, conhecer o Cristo. A melhor maneira de prevenção está através do esporte. E eu deixo para vocês aqui um questionamento. Uma universidade dos Estados Unidos, em 2004, fez uma pesquisa, aplicou um questionário anônimo para os estudantes e fez várias perguntas de vários tipos. E lá eles perguntaram se o jovem já havia experimentado maconha ou se ele fumava, né? E aqueles que disseram que nunca experimentaram, apesar de já terem ofertado para eles, eles negaram várias vezes, tinham apenas uma coisa em comum. Olha que legal isso. A coisa que eles tinham em comum, gente, é que pelo menos uma refeição por dia era realizada no ritual da família. Fazendo uma prece antes, comendo junto, mantendo o diálogo em família, a confraternização. Então, a família como fator de proteção é, sem dúvida, uma das maiores fortalezas para afastar os jovens das drogas. E a gente não ensina na escola o jovem a dizer não para quem oferece droga. É muito fácil dizer não, para depois o cara que está oferecendo falar, se você quiser andar com a gente, você tem que fumar, cara. Senão você é careta, você não presta para andar com a gente. Você vai ficar sozinho. Então a gente ensina esse jovem que na hora que forçarem a barra e dizerem isso para ele, ele possa dizer assim, é você que não merece andar comigo, porque eu prezo pela vida, você preza pela droga. E quem preza pela amizade verdadeira não correlaciona ela com droga nenhuma. A amizade é algo que a gente cativa e não que a gente entrega mediante a pessoa fazer aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse. Ainda mais se for para se viciar em droga. Então vamos dialogar com os nossos jovens, vamos conversar com as crianças. Quem conversa com o seu jovem, não deixa o traficante conversar com ele. Beleza, pessoal? Eu agradeço pela presença de todos aqui no programa Vida e Abundância. Eu sou Henrique França, fundador da Salve a Si. Continua com a gente, quarta-feira que vem, às 20 horas, estaremos de novo. Gratidão, meu irmão Tavares e todos da Web Rádio Estação da Luz. Que Deus abençoe grandemente. Ó, Desirê, só quero comentar a tristeza de um primo meu, viciado em drogas, que matou sua própria avó, a minha tia, a socos e pontapés, 24 anos, por estar completamente fora de si. Ela não tinha o dinheiro que ele pediu para usar. Muito triste. Essa é mais uma história em milhões de histórias que a gente acompanha no nosso trabalho, sabe, Desirê? Que a espiritualidade amiga receba sua tia em berço esplêndido e que ele possa se arrepender do crime que cometeu, buscar sobriedade e no ajustamento dessa dívida pretérita ele possa, com Cristo, realizar esse ajustamento sem reclamar. Que Deus abençoe grandemente a casa da gente, que o Cristo possa sempre habitar em nossos corações. Peço a todos que façam um instante de silêncio agora, fechem seus olhos, pensem na doce e meiga imagem do Cristo, a abraçar o nosso planeta azul e com seu olhar de amor e misericórdia, derramar a sua luz em vibrações de amor por todos nós, carentes dele, por todos nós que temos vícios, por todos nós que somos egoístas e orgulhosos. Vinde a nós, mestre amigo, e abençoa todos nós com teu amor puro e verdadeiro. Nos ensina através de ti, do teu exemplo, como também sermos puros e verdadeiros. Abençoa nossa casa, as nossas famílias, mas principalmente as pessoas que vagam nas ruas, em situação de vicissitude e sofrimento.
Obrigado pela Web Rádio Estação da Luz, Pai amado, por todos que a fazem, por todos que participam e que se doam, Senhor, trazendo o teu amor e a tua sabedoria a tantos lares. Sede conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até quarta-feira que vem.